Olá, meus amigos. Estou aqui com uma pessoa muito importante para nós, o servo de Deus, e nada mais, nada menos que nosso irmão Elias Bertolani. Aqui. Prazer. Tudo bom, Elias? Tudo jóia, tudo bom, graças a Deus. Nem sempre a gente tem a oportunidade de falar com esse amigo especial, haja visto que ele está morando agora no Canadá, não é isso, Elias? Uhum. Há quanto tempo, meu irmão? Lá? 22 anos. 22 anos no Canadá. Canadá é um lugar frio, né, Elias? Muito frio. Muito frio? Na minha localização, exatamente agora, deve estar uns 22 graus abaixo de zero. 22 graus. Mês, talvez um pouco mais. Vai depender do que eles vão me falar aqui. Não, agora tem 17 graus abaixo de zero. 17 abaixo de zero, né? Uhum. E você já se adaptou lá com o frio? Estou tendo mais dificuldade com o calor daqui agora. E já tem quanto tempo aqui em Salvador, Elias, agora? Há mais ou menos 5 dias. 5 dias, e estou sabendo até que tem um grupo aí que os amigos, irmãos aqui de Salvador, né, fazendo a festa, né, Elias? Pois é, eu estou tentando ver aqui. É o amigo os amigos do Elias, sou eu. E pelo fato de ser difícil de poder comunicar com todas as pessoas de um só vez, separadas, a Rosimeire teve a ideia de colocar um grupo junto. Dessa forma nós podemos matar a saudade, interir, conversar um com o outro, e vai ser muito bom. Olha, me fala um pouquinho sobre missões. Estacionou no Canadá, faz missão no Canadá, tem vontade de voltar para a África? Me fala aí um pouquinho. Bom, o fato de eu estar no Canadá hoje é porque, primeiramente, eu recebi um chamado de Deus para ser missionário, e o país que Deus me levou foi na Guiné-Bissau, na África Ocidental, e de lá eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa, e depois de alguns anos nós nos casamos. Eu moro no Canadá já há 22 anos, mas é um grande desafio morar no Canadá e pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho entre os pobres, entre as pessoas humildes, é muito mais fácil do que pregar o Evangelho nos países do primeiro mundo, porque as pessoas, basicamente, elas se acham que elas não têm necessidade de Deus, elas não têm necessidade de ouvir alguém que está querendo pregar o Evangelho. Apesar de que a depressão e muitas coisas na vida de pessoas ricas são iguais às pessoas pobres, entendendo? Então existe uma certa dificuldade, mas nós estamos lá. Eu não estou especificamente como missionário. Eu era missionário na África, agora eu tenho minha vida pessoal, eu trabalho, minha esposa trabalha, mas nós de qualquer forma estamos envolvidos com missões, porque missões não é somente, eu diria, ter um título de missionário. Missão é cumprir o imperativo de Jesus, que foi e de fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós podemos fazer missões de diversas formas. Tem aqueles que se dispõem aí, como eu me dispus aí, tem aqueles que ficam na retaguarda orando e contribuindo, e aí é como um time, é como uma equipe. Muito bem. 3 crianças nasceram lá no gelo. Não foi assim? Sim, sim. Eu tenho 3 filhos, são 2 meninas e um menino, e na idade de 21, 19 e 17 anos. E as 2 mais velhas também já estão envolvidas, engajadas com missões, e tem sido gratificante ver o que Deus tem feito na vida dos meus filhos também. Pronto. E Elias aqui no Brasil. Tá quente aqui. Me fala um pouquinho, Elias. E aí, veio matar a saudade dos irmãos aqui em Salvador? Bom, a razão de estar aqui no Brasil não estava previsto, porque eu estive no Brasil 6 meses atrás. Eu estava em São Paulo com minhas 2 filhas, nós viemos resolver problemas com documentação delas, dos documentos brasileiros. E aí voltamos para o Canadá, e eu não tinha esperança e nem planos de estar aqui agora. Mas como minha filha mais nova, Sheila, está envolvida com o Jocum lá no Havaí, em Kona, eles mandaram equipes de jovens para todas as partes do mundo
E Sheila foi escolhida para vir para o Brasil para liderar uma equipe com 10 americanos. Eles foram mandados para o interior do Maranhão. Atualmente eles chegaram hoje em Fortaleza e no final do mês eles estarão indo para o Rio de Janeiro. E a razão de eu estar aqui é porque assim que eu tive a notícia de que minha filha viria para o Brasil, automaticamente nasceu um desejo de vir também, porque normalmente eles precisam de ajuda na área de tradução entre o português e o inglês, e eu achei que seria conveniente para mim estar aqui nesse tempo. Você está falando quantos idiomas mesmo? Lá no Canadá é inglês, né? Inglês. No Canadá nós temos 2 idiomas oficiais, que é o inglês e o francês, e nós podemos escolher uma das línguas para falar. Então, basicamente, na região que eu moro, é uma região onde a maioria das pessoas falam inglês. Elias, vamos falar um pouquinho de Paulo da Lima, de Salvador. Quando você chega lá no Canadá, não bate assim aquela saudade, vem aquele filmezinho lá do Paulo da Lima, daqueles irmãos. Que saudade vem assim? Bom, às vezes a minha vida tem sido uma vida um pouquinho diferente de muitas pessoas, porque eu tive a oportunidade de viver 29 anos no Brasil antes de eu sair, e aí tive a oportunidade de ir para a África e estar no Canadá. Então, nos primeiros anos foi muito difícil para mim, pela saudade. Mas eu vou ser sincero, não vou mentir, eu já acostumei, eu já me adaptei ao país. E eu me sinto bem aqui, mas ao mesmo tempo, quando eu chego lá, eu me sinto como eu cheguei em casa novamente. Então, e a realidade que talvez muitas pessoas não conseguem entender é que, com relação ao Brasil, eu amo o Brasil, eu sou brasileiro, eu nasci brasileiro, vou morrer brasileiro, mas quando você vive essa quantidade de anos fora do Brasil, eu comecei a perder a minha própria identidade como brasileiro, porque as coisas mudam. Um exemplo, hoje eu cheguei na congregação de Paulo da Lima, a congregação que eu nasci em Cristo, 39 anos atrás, em 1979, eu recebi Jesus como meu Salvador, e pela primeira vez eu cheguei na igreja, propositadamente me sentei no último banco, e as pessoas, os porteiros não me conheciam, e foram talvez 5 ou 6 pessoas na congregação que me conhecem. Isso é muito bom, porque isso mostra que o Evangelho está crescendo aqui no Brasil, que a igreja está crescendo, e que não são as mesmas pessoas que estavam naquela época, na minha época. Todos os meus amigos se espalharam, não porque se desviaram, mas estão espalhados para pregar o Evangelho em outras congregações, mesmo em outras denominações, e talvez mesmo até em outros países tem gente por aí pregando o Evangelho. Então tem sido muito bom. Eu fiquei agora impressionado com a sua resposta, que quando você chegou em Paulo da Lima, terra do culto, não dava nem para te ver que você sentou lá atrás. Mas eu vi você. Exato. Mas a maneira de você pensar, você nem se zangou com isso, você entendeu de outra maneira, você entendeu que você, por outro lado, se alegrou, que tinha muita gente que o Evangelho cresceu, a igreja cresceu, não te conhecia, né? E as pessoas que te conheciam já eram, mas que hoje não estavam no culto. Exato. E eu fui salvo por Jesus, todos nós pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus não é só a congregação de Paulo da Lima. O reino de Deus é onde a palavra de Deus, onde a vontade de Deus tem sido manifestada. Então, a realidade é eu não pertenço mais aqui. E eu não quero enganar a mim mesmo, enganar as pessoas, falarem que eu me sinto mal porque eles não me receberam. Não. Existe uma razão porque eu não moro aqui há 22 anos, mais do tempo que passei na África. Então, se eu tenho expectativa de chegar aqui e todo mundo me tratar como se me conhecesse, seria difícil, entendeu? Porque as pessoas não têm essa obrigação comigo. Muito bem, é isso aí. Elias, vou te fazer umas perguntas rapidinho aqui para você responder. Rapidinho. Elias, vamos lá. Brasil para você? Brasil para mim? Brasil, para isso eu nasci, e é o país que eu vou sempre levantar minha bandeira. E
Eu não vou falar, é Bolsonaro na cabeça. Bolsonaro! Desculpa os petistas. Bolsonaro na cabeça. Missão. Como assim? Depende do que você quer. Qual? O que, é que você acha de missão? Missão importante, não somente fora do Brasil, mas eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão da missão que vocês têm feito na sua própria Jerusalém, que seria aqui. O número de pessoas salvas aqui em Paula Lima, em Salvador, tem sido resultado de missões em Jerusalém. E existem aqueles que foram chamados daqui para outras nações e que têm feito missões e têm trazido o reino de Deus para outros países, mas missão é a vida da igreja. Sem missões, a igreja não existiria. Os amigos do Brasil. Nota 10. Nota 10. E com relação aos amigos do Brasil, eu tenho amigos em várias partes do mundo pelo fato, eu não falo isso com orgulho, é uma coisa normal para mim, porque eu vivi na África, eu tenho amigos africanos, eu moro no Canadá e já tive a oportunidade de ir em vários estados dos Estados Unidos. A minha família é canadense, no sentido que minha esposa é uma família muito transcultural, mas eu estou perdendo meu pensamento. Você falou o quê? Sobre... Família. Família. Sim, mas não era esse ponto que eu queria falar. Então, dá uma pausa. Pausa. Vamos lá. Elias, tem assim alguma coisa um fato muito interessante que aconteceu na sua vida, que marcou? Queria que você falasse uma coisa assim, em rápidas palavras, que marcou na tua vida. Uma coisa que marcou na minha vida foi a maneira como Deus me chamou para ser missionário, e uma das coisas que me surpreendeu nos últimos 2 anos foi quando minhas filhas começaram a manifestar o desejo de fazer missões. Então eu caí na realidade de que quando Deus me chamou para missões e quando Deus chamou minha mulher lá em missões, eu recebi isso como uma coisa individual para a minha própria vida. E eu não tinha entendido até 2 anos atrás que esse chamado de Deus incluía toda a minha família. E Deus já estava pensando nos filhos que viriam. Então, para mim, eu vejo isso como a fidelidade de Deus é tão grande. Eu tive muitas dificuldades financeiras, mas eu tive muita fé também. Eu tive muitas dificuldades financeiras nos meus primeiros passos como missionário, mas a minha fé era, se Deus estava me chamando, Ele ia suprir. E tem sido o oposto com relação às minhas filhas. Elas têm trabalhado bastante para conseguir sustento, e quando as dificuldades financeiras chegam por alguma razão, eu falo para elas, se Deus está chamando, vai acontecer. E minhas filhas têm experimentado também o suprimento de Deus na vida delas, de uma forma especial. Inclusive, a mais velha, quando ela quer fazer uma coisa, ela fala, eu vou fazer porque se Deus está me mandando, tudo vai acontecer. E para a glória de Deus, Juliana principalmente já conhece 18 países. E nessa caminhada dela, foi muitas vezes pela fé e Deus tem aberto portas. 18 países já, né? Sim, mas a razão porque ela conhece 18 países é porque um curso que ela fez foi o curso da Bíblia. O curso foi especificamente para... Ela leu a Bíblia durante o tempo que ela estava fazendo aquele estudo da Bíblia e eles liam a Bíblia nos países onde a Bíblia foi escrita. Então, ela esteve em Jerusalém, quando tem as passagens que falam sobre Jerusalém, lendo lá, ela esteve no Egito, quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, toda aquela história do povo do Egito. Então, eles leram lá, estiveram na Síria, estiveram em Roma, estiveram em várias partes, em todos os países que a Bíblia menciona. Ela teve esse percurso lendo a Bíblia junto com o restante do grupo. Muito bem, entrevista longa, nem sempre a gente tem aqui. Elias, Deus te abençoe. Amém. Foi um prazer muito grande a gente conhecer um pouquinho mais de você, da sua vida lá no Canadá. Mas para a gente encerrar, eu quero que você mande assim uma mensagem aí de esperança para esse Brasil, para os seus amigos, para a sua família, para todos. Vou falar. Bom, quando a gente fala de esperança, a primeira
O primeiro nome que vem na minha mente é o nome de Jesus. Porque se não fosse por Jesus, eu não estaria onde eu estou. Então todos nós temos esperança em nossas vidas, mas porque um dia nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. E por causa dele nós temos esperança, nós temos fé e nós cremos que mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, vamos ser vitoriosos porque o Senhor nos dá a vitória, Ele nos garante. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém? Tá nascendo os cabelos branquinhos aqui. Na Bastante. cabeça.